Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Wenely Krink, está continuando aí nessa disciplina de metodologia científica com vocês. Antes, quem estava era a professora Aniele, e agora aí findando o curso eu assumi, mas eu espero que dê tudo certo e a gente consiga ter um bom final de semestre. Vamos lá então, na aula 5 a gente falou um pouquinho sobre a Associação Brasileira de Normas Técnicas, sobre a ABNT, que com certeza vocês que já estão na universidade já ouviram falar sobre essa norma técnica, ou vão ouvir muito ainda, não é verdade? Todo mundo vai fazer trabalho de conclusão de curso e vai ter que se basear nas normas da ABNT. Mas a ABNT, ela não regulamenta apenas os trabalhos científicos, não. Existem diversas outras coisas que a ABNT regula, inclusive, por exemplo, o tamanho de um degrau de uma escada. Sabia? É verdade. Que eu também não sabia. Depois um dia me contaram e eu fui verificar, e é verdade, realmente a ABNT regula um monte de coisa. Mas pra gente, o que a gente vai importar? Principalmente com os trabalhos científicos e que serão apresentados e usados aqui por vocês, beleza? Então nessa aula 5, o que a gente falou? Sobre citação. Eu não vou listar cada tipo de citação que é usado, não. Vou falar apenas das principais citações e, é claro, para fazer um trabalho científico não tem outro jeito. Tem que pegar o manual, o seu manual da faculdade, a faculdade tem um, desenvolvido pela Aniele e outros professores, e trabalhar junto com ele, lado a lado, entendeu? Então, vou falar sobre citação. Tá lá, escrevendo seu texto, lindo, maravilhoso, e quer colocar a citação de um autor. Como que eu posso fazer isso, Rênia? Os alunos me perguntam muito como fazer isso. A maneira mais simples, quando você tem um livro, é a citação direta. Como que funciona a citação direta? Você pega e começa a escrever, por exemplo, vou falar de jornalismo, tá? Segundo o autor Nelson Rodrigues, o jornalismo no Brasil tem perdido a sua essência com a chegada das novas mídias digitais. Eu usei lá, citação direta, segundo o autor tal. Se eu quero colocar isso daí de uma forma literal, eu escrevo lá então, para o autor Nelson Rodrigues, dois pontos, abro aspas, né? E coloco literalmente o que ele escreveu. Isso sim é uma citação direta. Se eu quero colocar isso no corpo do texto, mas com mais de 3 linhas, e aí já entra a quarta linha, eu tenho que fazer aquele recuo, que com certeza vocês já viram também nos trabalhos de vocês. Coloca um recuozinho, 4 centímetros da margem esquerda, é isso, né? Esquerda mesmo. E escreve o texto literalmente igual está no original. Esse é o tipo de citação direta. Então, um recuozinho, quando ele tem mais de 3 linhas, e diretamente com aspas, quando você está falando de alguém. Para Nelson Rodrigues, coloca o texto dele, o que ele disse, igualmente está no original. Isso é o tipo de citação direta. Fechado? Vamos para um outro tipo também, que é a citação indireta. É quando você vai parafrasear um autor, parafrasear alguém que disse algo, entendeu? Então, se eu chegar amanhã e falar assim, olha, segundo o professor Edilton, a matemática é muito importante para você poder gerenciar suas contas em casa, não é? Eu estou dizendo, segundo o professor Edilton, eu estou parafraseando algo que ele me disse. Ele não me disse literalmente dessa forma. Se fosse literalmente, eu teria que abrir um recuo ou então colocar o texto entre aspas. Esse é o tipo de citação indireta, quando você parafraseia alguém. Aí, um jeito simples que a gente faz no texto, e é melhor a gente colocar isso de diversas formas também, para poder conversar com o autor, né? É quando eu digo, para o autor tal, a explicação sobre metodologia científica é essa, aquela outra. E aí eu só abro um parêntese, coloco o ano e a página que aquele autor disse aquilo, certo? No texto normal, escrevo para o autor tal, abro um parêntese, coloco o ano e a página. Na sequência, eu posso usar isso no início do parágrafo ou então no fim do parágrafo. Escrever tudo o que eu penso a respeito daquele assunto, tudo que eu entendi que o autor me disse a respeito daquele assunto e só colocar a referência dele lá no fim do parágrafo. Escrever para nananana, metodologia assim, assim, assado, comer banana de manhã é bom porque nos dá energia para poder começar a atividade diária XYZ. Terminou? Coloca autor, sempre letras maiúsculas, ano e página em que você consultou aquilo. Isso é uma citação indireta, quando você não escreve literalmente igual ao que o autor disse, certinho? Aí, gente, existem
outro tipo de citação, vários outros tipos de citação. Vou citar uma que a gente costuma usar também muito, que é a citação da citação. Já ouviram falar do benditinho do Apud? Então, é isso, Apud, que é um autor citado por outro. Como eu utilizo o Apud, o Enia? Quando você não tem acesso ao documento original. Então eu tenho Nelson Rodrigues citado por William Bonner. O que você vai colocar? Na sua referência, lá no fim do seu trabalho, o arquivo que você consultou, que você vai colocar na referência. Eu não tive acesso, professora, ao arquivo original. Então, é claro, você não vai colocar ele, porque você não leu ele, você não estudou ele. Você vai colocar aquele que citou o outro autor. O autor original é quem você vai dizer que é o Apud. Quando você for colocar na referência, você usa apenas aquele que você consultou, que não é a obra clássica, não é a obra original, certinho? Esse é o bendito do Apud, não vem em itálico, viu? Quando você for colocar lá no seu texto, no corpo do seu texto, ele só vem escrito normal mesmo. Antigamente a gente usava o itálico, mas a BNT já tirou isso, tá bom? Como que eu posso colocar isso, Enia? Você pode colocar no rodapé, ou então lá nas referências. O manual ensina como inserir uma nota de rodapé. Fechado? Aí, como que você vai fazer as referências? As citações? Pega o manual, além dessas que eu citei agora. Se tiver alguma coisa diferente, senta, estuda ela e começa a escrever. Dica: não deixa para fazer, para arrumar no corpo do seu texto quando já tiver terminado de escrever, não. Vai fazendo paulatinamente, senão é 2, 3 trabalhos. Tem gente que sai escrevendo tudo de uma vez assim, e aí depois volta corrigindo tudo. É bobeira, gente, você tá perdendo tempo, entendeu? Já pega lá, não, então é autor, citou tal autor. Já escreve do jeito certo. Qual é a página que ela tá? Já coloca lá no corpo do seu texto. É maiúsculo que eu tenho que colocar esse autor? Se ele tá dentro do parêntese, já coloca. Não espera para arrumar a questão das referências, das citações, no fim, quando acabou de escrever, beleza? Lembrando, então, né, gente, começando aí o conteúdo da aula 6, que tudo isso é só uma revisão, é uma pincelada sobre tudo que vocês viram aí no segundo bimestre. Vale a pena vocês pegarem todos os livros, textos e olharem com carinho e fazer atividade, é claro que você sabe. Se não fizer atividade, não tem nota de atividade. E aí tirar 5 na prova para poder perder os outros 5, certeza que você vai com menos de 7, né? Então vamos lá. Na aula 5 a gente falou sobre as citações e agora na aula 6 nós vamos falar sobre o quê? Sobre as referências. As benditinhas das referências. E para escrever as referências também existem diversas regras. E aí, meu amigo, senta, mas não chora, porque realmente o trem é bom, mas é chato. É verdade, eu não vou mentir para vocês. É muito metódico, é metodologia pura. Tem que fazer do jeito que a norma preconiza mesmo, entendeu? Não tem como enrolar. A verdade é que os professores, eu quando vou pra banca lá, eu olho pra ver se a referência está escrita corretamente, da maneira certa, entendeu? Muitos professores olham e é importante que você referencie da maneira certa, porque o seu trabalho vai ficar na universidade. O seu trabalho, seu artigo científico vai pra internet, pra algum lugar, pra algum congresso. E é importante para quem vai acessar aquilo ter a referência correta se quiser e saber quem você pesquisou e tudo mais. Dito isso, bora lá então. Como tem que ser feitas as referências? A referência deve ser alinhada à margem esquerda do texto, com espaços simples separados entre si. Espaço simples, lembra lá? Marca no Word, espaço simples, né? Equivalente a um espaço duplo entre uma linha e outra. Tem que marcar lá também. Tudo isso é no Word, gente. Não sabe, não? Vai lá, pega o tutorial no YouTube e ele te mostra certinho como é que vocês vão no Word lá. Colocar espaço simples, espaço duplo entre os parágrafos, é bem fácil, não tem choro não, é só mesmo uma questão de ir fazer, tá bom? Então a linha do lado esquerdo, na margem esquerda, deve ter tamanho 12, fonte, qual é o tamanho da referência, professora? Tamanho 12, e aí você vai utilizar Arial ou Times de acordo com a sua universidade preconiza, né, que o seu manual preconiza. O nome do autor deve ser citado, o sobrenome dele, maiúsculo sempre. E aí existem duas regras pro nome completo o restante do nome do autor. Você pode tanto colocar só a inicial, tipo o Enia, né? O Enia Alves Alecrim. Então você põe Alecrim, que é o meu último nome, tudo em letra caixa alta, maiúsculo, ponto, W.A. O Enia Alves Alecrim. Beleza? Uma outra forma de você fazer também é você colocar Alecrim, ponto,
Wênia Alves. A BNT ela permite as duas formas. Eu tenho visto muitos trabalhos mais atuais, só as iniciais. Antigamente, na minha época, eu fiz lá mestrado, né? O povo colocava o nome inteiro do povo. Não sei por que eles estão mudando, não. A regra permite as duas formas, então você escolhe, tá bom? O recurso tipográfico negrito. Onde você vai colocar o negrito? No nome do livro, no nome da revista, no arquivo, no nome do arquivo que você pesquisou, por exemplo, né? Então, se eu tô lendo lá, o nome do livro é Hoje em Dia Sertão Veredas, eu vou colocar lá o nome do autor, Hoje em Dia Sertão Veredas, negrito ou itálico. Eu escolho negrito ou itálico, não posso colocar as duas coisas, só uma delas, tá? E aí, depois disso, você pega e coloca o restante. Ano, autor, ano, editora e data. Feito isso, você vai pesquisar, por exemplo, num jornal. O jornal, quem escreveu dentro do jornal a reportagem que você está pesquisando sou eu. Então, eu vou colocar de negrito o quê? O título da reportagem ou o nome do jornal? Tempo para responder? É claro, o nome do jornal, porque é de onde foi tirada aquela reportagem. Então, se o título da reportagem é Mulheres Grávidas têm mais chance de vida próspera, mentira, né? É verdade, mentira. Então, Mulheres Grávidas têm mais chance de vida próspera, eu escrevi isso pro Jornal Popular, o que vem em negrito ou itálico é o Jornal Popular. Pessoal, aí assim, existem outras diversas formas de você referenciar livros com, vou falar mais simples, que é as mais simples que a gente mais usa, mas o restante tem que andar com o manual do ladinho, tá? Então vamos lá então. A mais simples é o autor com um livro, coloca lá o nome do autor, o nome do livro, educar pela pesquisa, a edição que ele tem, né, qual é a cidade e depois a data. E se tiver quantidade de páginas também coloca. Quantidade de páginas é opcional, tá? Não é obrigatório. Se o livro tiver 2 autores, você deve colocar o nome dos 2 autores. Se o livro tiver 3 autores, você coloca até o nome dos 3 autores. Se tiver mais, aí não, aí já vem o que nós conhecemos como et al, né, e outros. Você vai colocar o primeiro, et al. Et al também, lembrando, não é em itálico mais. Normal, se escreve normal, tá bom? Avançando um pouquinho mais então na nossa revisão, vamos para a aula 7. Na aula 7, esqueci de voltar o mouse pro negócio. Avançando um pouquinho mais então na nossa revisão, vamos para a aula 7. Na aula 7 a gente apresentou 2 textos onde a gente mostra alguns estilos de escrever, né? O primeiro, a gente fala... Nós mostramos o guia de estilo para a redação científica. De uma maneira geral, o que o autor quer dizer? Seja claro, mas não fique inventando moda, mesmo sendo um texto científico. Um dia, um professor meu, que é de jornalismo, e é também acadêmico, um pesquisador, virou para mim e disse que nós jornalistas temos mania de achar que conseguimos escrever textos científicos, mas que nós não conseguimos. Então, esse professor disse que nós jornalistas não conseguimos escrever porque a gente achava que sabia demais. A verdade é o seguinte, que se você observar uma tese de um jornalista, ela tem uma característica. Se você observar uma tese de um médico, ela tem outra característica, né? Vai pegar de um economista, ela tem outra característica. Apesar de todo mundo estar escrevendo cientificamente, não tem como você se despir do seu ethos, entendeu? Da sua formação. Apesar disso, todo mundo escreve cientificamente. Dito isso, o que é importante vocês saberem ao escreverem os artigos de vocês? Sejam claros, objetivos e usem a ordem direta da frase. O que é a ordem direta da frase, professora? Sujeito, verbo, complemento. Maria foi comprar arroz. Se eu escrever essa frase assim, o arroz foi compro por Maria, daria pra entender? Daria, né? Claro, daria pra entender. Mas ficou muito mais difícil, né? Muito mais feio também. Então, escrever tudo com a ordem certinha, a ordem direta da frase, sujeito, verbo, complemento. Escreva sempre a ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Escreva sempre com frases curtas e simples, é importante. Prefiro ponto. Sabe qual é a regrinha que eu uso com relação ao ponto e a vírgula? É assim, ó. 2 linhas e meia no máximo, ponto. 2 linhas e meia no máximo, ponto. Sabe por quê? Você dá ritmo pro seu texto, pra sua leitura.
Porque senão você escreve parágrafo lá com 5, 6 linhas, eu já começo a cortar logo ali, pôr ponto, a ideia fica muito confusa, você não consegue pegar o ritmo, tem que voltar lá de novo para poder entender o que o autor tá falando, é complicado. Então, tenta ficar lá com uma regrinha, 2 linhas e meia, ponto, começa a frase de novo. Evite orações intercaladas, né? Corte todas as palavras que são dispensáveis. Já dizia o poeta, né? A arte de escrever é a arte de cortar palavras. Então, se você consegue dizer a mesma coisa com 30 palavras, por que escrever com 60? Para ficar redundante? Cansativo o seu texto? Dá um de inteligente? Claro que não. Segue o barco de uma maneira mais simples possível. Pra gente fechar, use apenas adjetivos e advérbios se necessário. Gente, em texto científico, adjetivo é complicado. Advérbio, então, de intensidade, aquelas coisas, modo, avalia certinho, hein? Realmente tem que ser muito necessário para poder colocar num trabalho científico. Belezinha? O outro texto fala sobre a forma de escrever mesmo, não só de artigos científicos, mas de escrever como um todo, que é bem basicamente isso que eu disse, que é para você aproveitar a maneira mais simples de escrever, evitar jargões, evitar gírias, aquelas coisas que a gente está acostumado a escrever na internet, evitar também, né? Seja simples, leve, pensa em quem está lendo o seu texto, que vai gostar, isso é o mais importante, fechado? Essa foi a aula 7, a outra aula, que é a aula 8, então a gente apresenta o template da universidade, né? O template de um artigo científico. Esse template, qual que é a ideia da gente publicar ele para vocês? Que vocês tenham ele para poder se basear nos artigos que forem escrever, nos trabalhos científicos que forem escrever, já começarem a colocar o projeto de vocês, o tema de vocês dentro das normas, dentro do que é pedido. Não tem como, é pegar aquilo ali e substituir pelo seu título, substituir o seu conteúdo e escrever em cima do próprio template, tá bom? Na verdade, é uma forma mais fácil de você já ir começando o seu trabalho, do que você pegar um arquivo e começar a escrever do zero. A gente disponibiliza ele no Word mesmo e a partir dali você pega e substitui. Fechado, gente? Então essa foi a revisão Rapidex da aula de metodologia científica. Nosso encontro, né? Já marquei, tá aí no portal. Não deixe de comparecer ao encontro, é importante, viu? Dúvidas é no encontro que a gente tira. Beleza? Vejo vocês na prova. Beijo, fui!